Hora da nossa parceria nesse momento aqui com o Theo Takari, editor-chefe do BDM Online, nossa parceria com o BDM. Meu querido, bom dia para você, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Vamos começar falando aí do cenário doméstico, né? O investidor acompanha estupefato aí desde ontem de manhã as revelações da Polícia Federal sobre a espinha dorsal da organização criminosa operada por Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e que voltou a ser preso, né, de forma preventiva, né? A investigação da PF apontou aí 4 núcleos e divisões de tarefas típicas de organizações criminosas, né? Um dos núcleos seria o financeiro, né, o responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema. O segundo seria o de corrupção institucional, voltado aí à cooptação de servidores públicos do Banco Central. O terceiro, de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, né, com atuação via empresas. E o quarto seria o núcleo aí de intimidação e obstrução da justiça, com monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades, né? Vale a gente lembrar que a prisão de Vorcaro aconteceu aí às vésperas da audiência com os senadores na Comissão de Assuntos Econômicos, né, a CAI do Senado, que estava marcada aí para a próxima terça-feira, quando Vorcaro, né, se preparava aí, prometia entregar nomes aos parlamentares. Os diálogos interceptados pela PF e obtidos aí pela imprensa mostram a relação de amizade entre o banqueiro e o senador Ciro Nogueira, né, o presidente nacional do PP. O Vorcaro comemorou aí uma emenda do parlamentar, né, para um projeto que favorecia o Master. Nas conversas privadas que vieram à tona entre ontem e hoje, né, o Vorcaro qualifica aí Ciro Nogueira como um dos meus grandes amigos de vida, dizer. Porcaro foi preso, acusado de acesso indevido aí aos sistemas internos da PF, do Ministério Público e até do FBI, né? Ele também é acusado de planejar intimidação contra adversários, de cooptar servidores da alta cúpula do BC, que recebiam a mesada do banqueiro para repassar informações para burlar a supervisão do Banco Central sobre o Master. Um dos braços direitos do Vorcaro, o Luiz Felipe Mourão, que era conhecido aí pelo apelido do Sicário, chegou a ser preso ontem em Belo Horizonte, mas cometeu um suicídio enquanto estava sob custódia na sede da PF. Com extensa ficha criminal, né, o sicário seria o responsável pela obtenção de informações sigilosas de investigações e por integrar aí o grupo que intimidava os desafetos do banqueiro, né? Segundo a PF, há indícios de que ele recebia R$ 1 milhão por mês aí para fazer essas tarefas. Poderia ficar aqui falando o programa inteiro sobre o que já foi descoberto sobre o caso Master, né, que é digno de comparação com o filme sobre a máfia. Mas o fato, Débora, é que Brasília está quase em clima de pânico aí com o que ainda vai sair das mensagens codificadas do celular de Daniel Vorcaro. E apesar de todo esse escândalo, o mercado aparentemente não reagiu às notícias sobre o Master, está focando mais as atenções na guerra de Donald Trump, Débora. E por falar nele, Donald Trump, como que o mercado está reagindo também aos dobramentos, né, desse conflito no Irã, meu querido, porque ainda não há nenhuma sinalização, pelo menos de acordo de paz, né, e dessa guerra parar por enquanto. Pois é, né? Depois de fechar aí praticamente estável ontem aí com a promessa feita por Trump no final da tarde de terça-feira, né, de que a Marinha Americana vai garantir o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz, né, e dos relatos nos bastidores da guerra de que o Irã estaria buscando um acordo aí para encerrar o conflito, o petróleo já dá sinais de alta agora de manhã, né, com um barril do tipo Brent já avançando 2% para casa dos US$ 83, já que o Estreito, em tese, permanece fechado, né? Segundo notícia divulgada agora cedo pela TV árabe Al Jazeera, a Guarda Revolucionária do Irã declarou que atacou um petroleiro americano no Golfo da Arábia. Segundo a apuração da Al Jazeera, junto ao governo do Iraque, há de fato um petroleiro aí com bandeira de Bahamas que foi atingido por uma outra embarcação no porto iraquiano de Khor al-Zubar, causando aí danos e derramamento de óleo. As notícias ainda são muito recentes, sem maiores detalhes, mas já são suficientes aí para causar turbulência no mercado de petróleo. Afinal, né, elas mostram que a segurança prometida por Trump aí para os petroleiros ainda não é uma realidade. Além disso, né, o clima entre Estados Unidos e Israel azedou de ontem para hoje aí, em meio a essas notícias de possíveis tentativas de comunicação do Irã com os americanos aí para um eventual cessar-fogo. Embora os iranianos tenham negado tais contatos, né, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expressou preocupação à Casa Branca sobre essas supostas conversas pelas suas costas. E ainda falando sobre a guerra, né, o Senado americano, que é dominado
pelo Partido Republicano, né, de Trump, rejeitou na noite de ontem um projeto de lei que exigiria que o presidente pedisse a aprovação do Congresso antes de novos ataques, né? A Câmara vai votar esse mesmo texto na manhã de hoje. E o Trump, né, enviou uma carta ao Congresso aí, defendendo e justificando a ação militar, dizendo que a guerra não tem data para acabar, embora tenha projetado aí nos últimos dias que o conflito vai durar de 4 a 5 semanas, né? Informações na mídia indicam que o Irã teria capacidade de promover ataques com mísseis por só mais alguns dias, né? Vamos seguir acompanhando, Débora. E como que está a agenda dos mercados para essa quinta-feira, Theo? Aqui no Brasil, as atenções do mercado devem se voltar para a pesquisa do Datafolha, né, para presidente e também para governadores, que vai testar aí o nome do ministro Fernando Haddad contra Tarcísio de Freitas, aí numa eventual disputa ao governo de São Paulo. Entre os indicadores, hoje temos a PNAD contínua, que sai daqui a pouquinho, às 9 da manhã, e vai mostrar aí a taxa de desemprego em janeiro. A expectativa dos economistas é de que o desemprego aumente para 5,4%, após marcar 5,1 em dezembro. À tarde, né, às 3 horas, sai a balança comercial de fevereiro. Mediana das estimativas do mercado aponta aí para um superávit comercial de 4,1 bilhões de dólares, após um saldo também positivo de 4,3 bilhões de dólares em janeiro. E hoje tem o balanço da Petrobras, depois do fechamento do mercado. Além dela, temos uma lista extensa de companhias soltando resultado, né? Lojas Renner, a CPFL, Eneva, Fleury, Alpargatas e Tenda, aí só para citar algumas. Lá fora, teremos aí o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que sai às 10h30 da manhã, com previsão de alta de 3 mil pedidos para 215 mil. No mesmo horário, 10h30, sai o índice de custo unitário de mão de obra no quarto trimestre. Na Europa, saiu agora cedo as vendas do varejo na zona do euro, né, que caíram 0,1% em janeiro, na comparação com o mês anterior, quando elas tinham aumentado 0,2%. A expectativa era de uma alta de 0,3%. Na comparação anual, as vendas subiram 2%, após uma alta de 1,8% no mês anterior, né? E logo mais, às 9h30, sai a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE, Débora. Meu querido, muito obrigada então pelas atualizações. Fico te aguardando aqui nessa sexta-feira. Vamos ver como a gente encerra essa semana, né? Começamos com a guerra, vamos ver como é que a gente encerra. Obrigada, até eu te espero aqui amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.